Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Elsa Garrido é uma ativista e tanto. Ela, como a ONG Terra Verde, são referências e bons exemplos no que diz respeito ao papel interventivo e consciente que cada um de nós deve ter. Hoje recebo-a na STP-TV para falarmos sobre diáspora, ONGs e intervenção. A conversa tem início após esta breve reportagem. As organizações não governamentais atualmente significam um grupo social organizado sem fins lucrativos, caracterizado por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e também pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações excluídas das condições de cidadania. Porém, o seu conceito não é pacífico na doutrina e com muitas divergências. Fazem parte do chamado terceiro setor. Existem estudos universitários em forma de teses que querem estabelecer um quarto setor para algumas dessas instituições, por exemplo, no Brasil. Estas fogem das características próprias dos três primeiros setores. Todavia, isso requer um estudo político e sociológico mais profundo, principalmente no que diz respeito à regulamentação e representatividade de instituições políticas. No que diz respeito à África, o papel destas organizações não governamentais é muito importante. É disso que hoje vamos falar. Como disse, regressando, tenho comigo Elsa Garrido, uma pessoa que eu queria imenso que viesse aqui este espaço, uma pessoa com quem eu tenho uma relação, digamos que digital, digital, sim, falamos bastante na internet, fazemos parte de mesmos grupos de reflexão sobre os assuntos do país, trocamos ideias, trocamos pontos de vista, e o que eu quero dizer com isto é que aprendi a conhecer Elsa Garrido e o trabalho que ela tem feito para São Tomé e Príncipe online. E foi com grande prazer que hoje finalmente nos conhecemos fisicamente, não é? Não que isso fosse absolutamente importante, eu sei que marca o início de uma relação, enfim, pessoal mais próxima do que aquela que já tínhamos online. Elsa, obrigado por teres vindo. Obrigada eu pela oportunidade. Esta aqui é a tua casa, portanto, não tens que agradecer, muito. Sou capaz de ficar todos os dias. Isto é o seguinte, isto é assim, Terra Verde, eu sei que tens trabalhado com São Tomé e Príncipe, ajudando a tentar mobilizar meios para ajudar naquilo que é possível fazer. A pergunta que tem que ser obrigatoriamente feita é a seguinte pergunta, que é a pergunta mais banal do mundo. Porquê? 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 Às vezes penso que é por causa de egoísmo. É uma forma de egoísmo. Mas muitas pessoas dizem que não é egoísmo. Não, é um declique. Tive um declique. Fui de férias para São Tomé em 2010, com os ténis, Nike, etc. Fui para umas roças e levei um choque. Levei um choque e decidi fazer alguma coisa, embora não tenha poderes, embora não seja muito conhecida, embora não ter meios financeiros enormes, decidi fazer alguma coisa. A ideia inicial era somente ajudar com roupas e calçados, mas à medida que ia desenvolvendo o projeto, dizia para mim, não vamos fazer as mesmas coisas que se faz já há anos, não basta dar roupas e calçados e cadernos para os depois vamos embora. Era preciso desenvolver qualquer coisa, uma coisa de mais consistente e que tenha continuidade, algo que seja sustentável e que se possa renovar e que possamos ver a evolução no terreno, nas comunidades. Então decidimos, não fui sozinha, primeiro comecei a desenhar as coisas e raptei o meu irmão mais novo, que mora em Bordeaux, disse, não pensei em nada, assina. E a associação começou assim. Depois começamos a desenvolver com duas outras colegas, Corinne e Marie-Laure, os projetos que podem ser sustentáveis para São Tomé. Fomos ver o que se faz nas ilhas francesas, como l'île de la Réunion, la Guadeloupe, e ver o que é que podemos adaptar. E começamos a falar de energias limpas, falamos também de economia social, embora não seja a minha área, mas aprendi imenso e é bastante rico e é perfeitamente adaptável em São Tomé, sem problemas nenhum. Decidimos desenvolver projetos para a luta contra o desemprego feminino, porque são elas que estão mais atingidas, infelizmente, em São Tomé. Não quer dizer que os homens, se precisarem de ajuda, vamos bater com as portas, não é? Mas estamos mais focalizadas nas mulheres, principalmente porque
na maioria das vezes elas fazem mãe, fazem pai, criam os filhos, trabalham muito. Eu sou incapaz de acordar às 5 da manhã e com as coisas na cabeça até a cidade, só ir para casa a pé. Vi uma senhora sair do mercado de noite e ir à Trindade a pé e com uma carga, uma coisa enorme. Então, acho que essas mulheres merecem uma mãozinha. Tu acabaste de dizer isso da senhora que foi vender ao mercado e que ia da cidade para a Trindade a pé. É preciso dizer às pessoas que entre a cidade de São Tomé e a Trindade há 8 km, acho que são 8 km, e sempre a subir. Sempre a subir. É preciso ter a noção do tipo de sacrifício que nós estamos aqui a assistir. Portanto, são essas histórias pessoais, sobretudo das mulheres, sobretudo também rurais, não é? Em ambiente rural, que vos interessa intervir. Mas antes dessa intervenção, que é uma intervenção, como tu disseste bem, de continuidade, também fazem intervenção mais imediata, não é? Eu sei que, enfim, têm tentado enviar material para o Hospital Central Aires Menezes, que têm feito esse tipo de doações, digamos, não é? Isto que é mais ou menos o trabalho que nós normalmente associamos às ONGs. Aqui a particularidade é que a Terra Verde surge em França, como disseste bem, em seguimento de uma viagem tua, uma viagem de férias para São Tomé e Príncipe. Estão a tentar desenvolver valências diversas e a questão que se coloca é outra questão também banal, que é a questão seguinte, que é que ajudas têm internamente em São Tomé e Príncipe e fora para poderem, de facto, desenvolver esse tipo de atividades. A primeira atividade, aquela que eu disse que era básica, de recolha e envio, também tem os seus custos. Como é óbvio, eu sei que tu tens dificuldades em transportar algum desse material que tu consegues, ou que vocês conseguem angariar. Mas essas novas valências que vocês querem dar, que são valências extraordinariamente importantes do meu ponto de vista, não é? Ainda tornam-se mais complexas de montar em termos de engenharia da própria intervenção, não é? Ok. Vamos avançar por etapa. Ok. No primeiro ano, a primeira ajuda que enviamos para São Tomé, efetivamente respondemos a um apelo do Hospital Dr. Aires Menezes, porque faltava fio de sutura. Mais um choque. Okay, quer dizer, vai fazer uma operação banal, não se pode cozer. Não tinha fio de sutura. E contactaram as associações, as pessoas, para ver se conseguíamos esse bem hospitalar e disponibilizar ao nosso único, afinal é o nosso único hospital. E foi assim, a associação só existia há 4 meses, não tínhamos experiência, nem uma equipa estrutural, e fui batendo as portas. Contactei o diretor do Hospital Aires Menezes, na altura, o Sr. Luís de Seita. Trabalhamos à distância, uma pessoa bastante competente, mesmo à distância por mail, enviou-me lista de todos os materiais e medicamentos que faltavam e fui nesta onda. Em francês diz je suis allé au culot, quer dizer, bati as portas esperando que as coisas funcionem bem, e funcionaram bem, felizmente. Tivemos a ajuda da comunidade, da cidade onde a associação foi criada. Encontrei o presidente regional do Lions Club, o presidente da Câmara da Vila de Saint-Nazaire, expliquei, somos uma nova associação, só temos 4 meses e temos 50 euros no banco. E queremos enviar isto, e fiz carta, expliquei. Tinha que fazer exposição, porque muitas vezes as pessoas não sabem onde é que se situa São Tomé e é sempre a mesma pergunta: por que que oferecemos um país lusófono e não um país francófono, Senegal e Mali Costa d'Ivoire e as outras. Voilà. Argumentos de desespero, não sei o que, funciona. Mas funcionou. E, para além dos medicamentos, ofereceram-nos também uma ambulância quase nova, porque a ambulância só tinha 6 anos,
nova, com todos os materiais, equipamentos, alguns medicamentos conseguimos trazer para Santo Tomé, mas normalmente devíamos ter um contentor de 20 pés. Bom, esta é outra polêmica, porque que não chegou em Santo Tomé, não vamos abordar essa questão agora, mas conseguimos trazer alguns medicamentos, uma ambulância completamente equipada e bens humanitários, outros como roupas, calçados e os materiais de higiene, e foi assim que enviamos. Como é que enviamos? A primeira vez não tinha muitos contatos com os santomenses em França, aliás não conhecia nenhum santomense em França. Pedimos ajuda de pessoas individuais, vendi pão, sim, vendi pão. Fizemos feira, contactamos pessoas via internet, mobilizamos, e assim é que encontramos o dinheiro suficiente para enviar tudo isso, e claro, uma grande ajuda dos Lions Club, que nos doou 1.000 euros para contribuir e pagar o envio do primeiro contentor, que custou 3.714 euros, exatamente. Voilà, esta foi a primeira ação. Esse detalhe diz tudo sobre o trabalho que foi. Porque são coisas que têm que se fazer de maneira muito minuciosa. Claro. Para se ter uma ideia, uma organização que hoje tenha essa estrutura, gere-se como se fosse uma empresa. Sim. A única diferença é que não ganhamos nenhum tostão. É só decoração. Mas a experiência, o profissionalismo e a organização tem que existir, que é a mesma coisa. Exatamente. Precisamos das competências jurídicas, de gestão, informática, comunicação. É exatamente como se estivéssemos a gerir uma empresa. Esta foi a primeira parte. Isto foi em 2012, para nos fazermos conhecer também. Oficializamos também Terra Verde em Santo Tomé, é normal, embora eu seja santomense, a associação é francesa, europeia, e era importante que pudéssemos ter também uma equipa em Santo Tomé. Parceiros, conseguimos parceiros. O nosso parceiro oficial em Santo Tomé é a Cruz Vermelha, na pessoa do Sr. Alberto Neto, um homem formidável. Eu confirmo que é um homem formidável. Voilà, que às vezes ficava desesperada com um planinho, muitas vezes leve do nosso país, mas que sabia, foi como um pai para mim, e guiou-me bastante, e felizmente fizemos um memorando de entendimento entre organizações em que podíamos fazer. Isso é importante, não só a questão da parceria para uma ONG de um país que é organizada fora, como no caso da Terra Verde. Muito importante encontrar parceiros locais, que é para a coisa fazer sentido, não é? Pois. Porque, de facto, não é possível, mesmo que se faça uma gestão ótima de todos esses elementos, sem interlocução local, quase nada acontece, não é? Sobretudo em países com alguma falta de organização, como é o caso do nosso país. Encontrar o parceiro certo foi bom. Foi bom. E depois inscrevemos na FONG, embora isto demorou um tempo, que eu gosto muito, mas finalmente, normalmente estamos na lista das organizações de Santo Tomé, e temos uma pequena equipa, quer dizer, quando enviamos coisas para Santo Tomé, por exemplo, uma parte, bien sûr, é aos cuidados da Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha nos disponibiliza também benevolentes para completar os nossos benevolentes da Terra Verde em Santo Tomé, e transporte, porque ainda não temos um transporte para ir nas roças e distribuir as coisas. Esta ação foi em 2012, embora não é nossa vocação primeira, mas uma coisa não vai sem outra. Por que distribuir bens humanitários? É assim, quando se desenvolve um projeto de desenvolvimento comunitário, por exemplo, criar uma cooperativa de ecoartesanato ou microempresas ou outras, transformação de produto agrícola, a questão de crianças se põe automaticamente. Onde é que vão os miúdos? Voilà. Então, é quase... É interligado aos projetos. Faz todo sentido. Se os miúdos têm idade menos para ir para uma escola pública, têm que ir para a creche. Para ir para a creche é preciso meio, é preciso ir em boas condições, da maneira que as mães, os pais, fiquem assim mais tranquilizados. Então englobamos isso da medida
que possível. E de vez em quando aparece pedido, outros, como por exemplo para este ano, desde o ano passado que o projeto começou, era o do veículo de bombeiros, porque quando fomos distribuir a primeira vaga daqueles bens, entrar em contatos com os parceiros diversos, conhecer melhor a realidade do país, tive a oportunidade de visitar a caserna de bombeiros de Água Grande, que o senhor comandante, o Capitão de Bombeiros, né? Tive o privilégio de encontrar, e temos um caminhão de bombeiro em ruínas, o para-choque está a cair. Então o senhor disse que tivéssemos possibilidade de ver se arranjamos um caminhão de bombeiro. Disse, bom, batemos as portas, se aparecer recuperamos. Mas nesta ação ganhei mais experiência. Hoje já sei que para certas coisas é necessário angariar financiamentos primeiro e depois os materiais. Aprendi que os materiais, pelo menos em França, é mais fácil para mim ter bons materiais, mas o problema depois é encontrar financiamento. E o problema foi esse, foi muito longo, tivemos que pedir apoio todos os santomenses, graças ao fórum, justamente Fórum Telanon, fiz vários comunicados, pedidos, explicando, etc. E tivemos um apoio do consulado de São Tomé em Paris, que nos apoiou também, ofereceu-nos 3.000 euros para apoio, e também a Câmara de Água Grande enviou-nos 2.000 euros para participar, e mais os dons financeiros que recebemos regularmente. Bom, a questão hoje financeira foi resolvida, e depois a questão logística se pôs. Quer dizer, é uma coisa... Voilà, a questão logística se pôs, porque França, São Tomé, via marítima, ou passa pela África ou passa por Europa, Portugal. Quer dizer, se passamos por Portugal, o orçamento é uma coisa alucinante. O último que tivemos era 14.000 euros. E para uma associação como a nossa é bastante dinheiro. E estudamos também a opção de passar pela África. Libreville. O problema é que já houve associações com contentores lá bloqueados, porque o pessoal queria um bocadinho, voilà. E essa história de dar um bocadinho não é, ça marche pas avec moi. Então, decidimos, ou ficamos com a logística para Portugal e ficamos sempre a pedir ajuda financeira, e o pessoal que já deu fica a dizer, então, como é que é, já demos desde, já faz mais de um ano. Quando é que a coisa acontece? Ou então vamos estudar a logística um pouco mais complicada a nível administrativo, e decidimos fazer as coisas metade terrestre, metade marítima. Quer dizer, que vai ter uma empresa portuguesa que vai buscar o caminhão de bombeiro e todos os materiais possíveis que podemos meter no tanque. Bem, uma boa forma de transportar. Voilà. Essencial é que chega a São Tomé. Claro. Vai fazer o transporte terrestre? França, Portugal, e depois segue de Portugal para São Tomé. E o orçamento foi mais razoável, a logística é mais complicada, claro, porque tivemos que fazer autorizações de passagem de fronteira, embora seja Europa, mas tem que saber de onde vem o caminhão, se os papéis estão em ordem, lista dos bens, tudo está enfim, é uma coisa... Não é fácil. Muito fixe. Não é fácil. Voilà, então, nada está perdido. Muito comprometido e muito envolvido. Exatamente. Eu quero aproveitar o facto de estar aqui para dizer a todos aqueles que doaram, nem que for um euro, que fiquem tranquilos. Enquanto presidir Terra Verde, nada está perdido. O dinheiro está no banco, nada fugiu. E o caminhão vai chegar a São Tomé? O caminhão, enfim, voilà. É verdade, atrasamos, porque as coisas não são fáceis. Em França, nossa equipa é composta de 3 mulheres. Eu, Corinne, Marie-Laure. E nós temos um trabalho, claro, precisamos pagar as nossas faturas. É preciso dizer que isso é voluntariado puro e duro. E temos que fazer as coisas consoante a nossa vida familiar, profissional e voilà. Mas nada está perdido, podem ficar
tranquilos que o caminhão chega em Santo Tomé e os bens todos, isto não tem problema. Não sei se respondi... Respondeste perfeitamente, até com detalhes excessivos, acho que eu te diga. A segunda coisa que ainda não desenvolveste muito bem, que é a questão das novas valências. E depois já faço uma outra questão que eu quero muito que tu depois, enfim, que falemos os dois sobre isso. Novas valências. Essas novas valências mais complexas, que exigem continuidade, que exigem um trabalho, se calhar técnico muito mais aprofundado, com outro tipo de ambições, se quisermos. Que atividades são essas e como é que elas podem ser úteis às comunidades que vocês pretendem ajudar? Olha, faço parte daquelas pessoas que penso que inovar deve partir de iniciativas individuais. Depois é que acontece a vontade política, é que acontece leis públicas para normalizar as coisas, incentivar, etc. É simples. Nós queremos trabalhar sobre a energia verde, sobre economia social. São coisas interligadas. Ok, economia verde, o que é? É, por exemplo, termos usinas ou tratamento de águas usadas de maneira que funcione, que seja sustentável. Por exemplo, instalar painéis solares ou fornos solares ou fogareiros solares, porque já existem. Em Santo Tomé as pessoas usam muito o carvão e o carvão vem da madeira. Então, dizemos, se pelo menos temos um fogareiro solar, automaticamente podemos reduzir os níveis o nível de corte de árvores, de carvão, etc. Além da questão dos dióxidos e de emissão de dióxido, isso também já é um problema em São Tomé. E depois isto implica uma nova profissão. Porque eu presenciei como se fabrica um fogareiro, não sou engenheiro, tenho uma curiosidade... Sou como uma criança, faça uma nova tecnologia. É uma coisa bastante interessante. Porque pode se formar. De certeza que temos santomenses com níveis excelentes e podem perfeitamente aprender e aplicar tecnicamente a construção desses mini fogareiros para as comunidades, nas roças, ou mesmo nas cidades, porque somente nas roças. Implica uma nova profissão. Quem diz nova profissão, diz formação. Claro. Formação, para mim, deve ser contínua. Eu continuo a estar formada todos os dias, deve-se formar continuamente. O português, não sei se está. Está correto. Ok. Então, cria-se um clima dinâmico, econômico nessas comunidades. Não somente criamos emprego, porque as pessoas vão fabricar aquelas peças, as pessoas vão montar, as pessoas vão formar. E isso consegue-se fazer localmente? Sim, o objetivo é esse. O objetivo é esse. É mais sexy, não é? Claro, incrível. Made in Santo Tomé. Isto é importante, temos que pensar no Made in Santo Tomé. Às vezes as pessoas dizem em Santo Tomé não temos nada. Temos tudo, mais alguma coisa. Simplesmente temos que fazer um stop, observar, adaptar, modelar, organizar-nos, mesmo em pequeno grupo. Este é um primeiro exemplo. O outro exemplo é, por exemplo, moinho de vento, que hoje em França, também vi já em Portugal, tem muitas casas que possuem individualmente. Digo, por que não? Temos pessoas, uma certa 200 ou 100 famílias numa roça, por que, por exemplo, não pormos um moinho que vai fornecer? Porque nas casas das pessoas, nas roças, o que é que tem dentro das casas? Não é pejorativo o que eu vou dizer. Luz, lâmpada, ali, ventoinha, uma TV, rádio... Sim, o consumo não é propriamente um consumo como forma de consumo urbano. Não tem máquina de lavar, máquina de secar e coisa. Então, penso que se começarmos a trabalhar assim em pequenas comunidades, com essas tecnologias que é perfeitamente possível ser instaladas, porque se na Europa já se pode comprar para uma casa individual, pergunto-me se pedirmos, por exemplo, um orçamento a uma empresa especializada com técnicos que vai fazer a montagem e a formação de entretien, porque tem que
como é limpar, manutenção. Isso tudo vai implicar formar as pessoas, criar uma empresa de serviços, etc. E por que não começar esse laboratório? Gosto de pensar que é um pequeno laboratório e as comunidades, claro, tem a questão da IMAI. Isto não significa uma concorrência, IMAI. Nunca, o objetivo não é fazer uma concorrência, porque não é possível. Mas sim soulager, como se diz, aliviar a vida dessas pessoas. Eu faço parte da geração de santomenses que passei exames, revisão de exames para o liceu às escuras, às velas. Isso é uma triste tradição. Com velas e ficávamos aí para revisar. Bref, hoje em dia já temos tecnologias, não digo fáceis de aplicação, são caras, mas existem e por que não? Agora disseste uma coisa que convém esclarecer. Se falaste de tecnologias caras, como incorporar isso num ambiente de negócios, porque aqui trata-se de um ambiente de negócios, essencialmente voluntário. Explico-me. Acho que já percebeste, mas eu vou voltar a explicar, pode ser que algum ouvinte não tenha percebido. Quer dizer, isto é um nicho de negócio, mesmo tratando-se de economia social, como financiar isto, sabendo que, a partida, muito dificilmente poder-se-á contar com financiamentos do Estado de São Tomé nos moldes atuais, nos moldes de funcionamento do próprio Estado de São Tomé atualmente. Como superar esse problema? Francamente, fizemos o estudo, o projeto e pus entre parênteses o financiamento do Estado de São Tomé. Sabemos as dificuldades financeiras que o nosso país tem. Um projeto, por exemplo, entre guillemets, de 1 milhão de euros, duvido muito que o Estado... O que nós queremos do Estado de São Tomé é que haja vontade política, é que nos dê fogo verde. Okay. Só pedem isso. Nossa organização, nossos técnicos, o trabalho deles é encontrar financiamento. Hoje existem organizações especializadas que servem para isso, como a BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, como a Comunidade Europeia, e fundações, outras que servem para financiar projetos deste tipo a partir do momento que seja viável, que seja algo sério e que se pode constatar. E que encontre respostas por parte do Estado e dos agentes públicos. Sim. Certo. Nós precisamos do apoio. Se fosse um casal, imaginemos que o Estado de São Tomé é o meu marido. Eu preciso que o meu marido, o governo de São Tomé, apoie. Coisas boas para a nossa comunidade. Não vamos pedir dinheiro, já sabemos como é que é. Mas, vá lá, que um deputado agarre numa lei, que se dê um ano e dizer, poxa, vamos ver como é que podemos incentivar, como é que podemos motivar as organizações a desenvolver esses tipos de projetos nas comunidades. Vamos ver como é que funcionam, vamos fiscalizar, porque existem organizações e organizações. É preciso ser um trabalho que todos ficam engajados. Ninguém faz nada sozinho. É a única coisa que, pelo menos, em nome da Terra Verde, nós pedimos. Ajuda logística, ajuda administrativa, facilitação nas demarches administrativas, porque às vezes são muito pesadas. Todo o resto... Tremendamente pesadas. Tremendamente pesadas. Agora, já sei de onde vem. É? De onde vem? Daqui. Agora que estás aqui em Lisboa, estás a aprender e a ver como é que a máquina de Estado pode ser burocrática e pesadamente burocrática. Não, o objetivo é esse. O objetivo é esse. Mas esta é a parte negócio verde, que se chama green business. Mas para já vamos tentar desenvolver também a economia social, que é, grosso modo, cooperativas. Pessoas têm, em vez de ser uma empresa, são cooperativas, onde todos são sócios, todos são responsáveis. Aliás, desde a crise económica, na Europa, mesmo em França, temos empresas que foram salvas
pelos funcionários da empresa que se transformam, bom, quem se entende um bocadinho disso sabe que funciona maravilhosamente bem. Em São Tomé vai ser em pequena escala, isso também é uma forma de lutar contra o desemprego, cria uma dinâmica formidável. Aliás, no caso de São Tomé e Príncipe, nós até temos já, ou começamos a ter nos últimos anos, alguma tradição, digamos, nesse modelo da economia cooperativa. Enfim, temos várias cooperativas que funcionam sobretudo ao nível da produção de cacau ecológico, de café também ecológico e tal. Portanto, essa experiência é uma experiência que deve ser potencializada. O que vocês vão fazer não é descobrir nada, é só trazer uma nova área de negócio para a cooperativa de cacau biológico e do café biológico, não deixam de ser negócios, não é? Pode-se fazer em termos de serviços. Exatamente, também. A economia social funciona produtos, serviços e bens, trocas. Existem trocas. Em França, vi uma comunidade que fazem troca. O professor de francês pode trocar a sua competência com o senhor que é jardineiro e olha que isto funciona muito bem, porque em vez do senhor que é jardineiro tem um filho que precisa de aula de francês, pagar um professor para dar aulas de francês ao seu filho, basta trocam serviços. Trocam serviços. Achas que isso é adaptável a São Tomé e Príncipe? Nós perdemos... É genial do ponto de vista, digamos, abstrato e até teórico. Já se faz. Mas de maneira individual. Dispersa. Já se faz perfeitamente. É preciso institucionalizar isto e tornar isso vulgar e normal. E que esteja na moda. As pessoas dizem, Elsa, não usas a palavra moda, mas tem certas coisas que é super genial se estivesse na moda. Está na moda economizar. Okay? Está na moda consumir inteligente. Eu não sou uma extremista, ecologista, uma coisa doida, não. Mas tens andado muito metida nas campanhas. Qual é isso que não é ecológico? Não, alguns que não são, né? Como nós sabemos, e podíamos falar aqui de umas situações complicadas. Por natureza, somos ecologistas. Sim, somos. Estamos obrigados a ser. Quem não comeu folha como é que se diz? A folha Qual delas? São tantas? Para curar dores de barrigas e... Matruça, essas coisas assim. Quem não curou asma com folha de condumo à laveu, eu não sei se o Abílio já ouviu falar sim. Eu sou asma, Barbosa. Somos ecologistas. A diferença é que as pessoas têm que fazer interligação. Simplesmente. Nós crescemos nessa óptica de folhas para baixar febre, folhas para curar aquilo. Logo precisamos delas. Okay. O desenvolvimento, o progresso não é incompatível com a proteção da natureza. Para mim é uma coisa... vou construir uma mesa de madeira, mas isto não implica que eu corte as árvores todas, porque amanhã posso precisar. Posso cortar árvores, ver a idade, etc. Exigir controle. Grosso modo, é isso. É uma questão de equilíbrio. É o meu ponto de vista, não é? E isto tem que se... integrar, deve ser algo natural, mas para que seja natural é preciso formar, informar, repetir. É engajamento de todos, não é só das ONG ou do Estado, do governo. Sim, que esse é um problema muito complicado no país, que é pensar-se que toda essa dinâmica, digamos, não é? Que é uma dinâmica muito reservada às organizações não governamentais, né? Organizações da sociedade civil, e tal. Por acaso, nos últimos tempos temos tido reações da cidadania a diversas situações, que são situações, enfim, obviamente não propriamente muito simpáticas, mas que já começa a existir essa mobilização da cidadania, mas é sempre do ponto de vista reativo, é sempre a reação a qualquer ação, o que não é mau, ser reativo. É sempre positivo. O que vocês propõem é ser-se efetivamente proativo, não é? Criar atividades à volta da atividade que vocês pensam em criar. Como conceito, impecável. Como modelo, vamos ver se conseguem implementar, espero bem que sim. É possível, aliás, já existe exemplos. A única coisa é que seja um bola de neve, um bolo de neve, que seja mais estruturado e principalmente que o Estado tenha vontade de incentivarmos. É que não temos apoio. Percebo a aflição e percebo o incómodo e percebo outras coisas. Agora diz-me uma coisa. Novo passo, nova etapa, abrir uma extensão, digamos, da Terra Verde em Portugal. Porquê?
O que é que ganham com isso? Que utilidades podem retirar dessa extensão, dessa Terra Verde de Portugal? E o que é que penso fazer a partir daqui que possa beneficiar a vossa atividade? Alors, ponto número 1. A língua. Claro. Visto as atividades que vamos desenvolver, já percebeu, o Abílio já percebeu que vamos precisar de competências técnicas, formadores, e a língua é primordial para formar as pessoas. Os voluntários é bem mais fácil os voluntários serem portugueses ou de língua oficial portuguesa para entrar em contacto com as pessoas em São Tomé. Segundo, simplesmente porque isto não é politicamente correto. Portugal faz parte da nossa história e... A relação é inevitável, não é? Voilà. E, embora não conheça muito bem este país, pessoalmente, aproveitando da associação, vou descobrindo Portugal e a sua história em relação a nós. Isto é um facto. E depois o objetivo é que nossa organização Terra Verde tem que funcionar absolutamente no triângulo, que já falamos, um triângulo de Bermuda, mas de maneira positiva. Ok? Um reservatório de ideias, de tecnologias, de competências. Então, a parte administrativa, quer dizer, a gerência administrativa, a logística e financeira, a sede será sempre em França. A parte técnica, onde vamos precisar de competências jurídicas, engenheiros, formadores, benevolentes, tudo, o corpo em Portugal. E São Tomé, é claro. Normal, é lá onde é que vamos desenvolver os projetos todos, que vamos ver os projetos nascer. Então, para mim, é a condição sine qua non fazer essa triangulização. Funcione bem. A base está a ser construída, é muito trabalho. Hoje já temos uma sucursal em Lisboa, na Avenida da Liberdade. Sinto muito orgulhosa, não é? Como uma mãe, ver o seu filho fazer o primeiro passo é sempre muito... Voilà. E depois muita reflexão, muita observação, escolhemos, impus... O Carlos Crisóstomo tem uma personalidade particular, é uma pessoa muito pousada e já tem uma certa experiência na gestão de organizações, de projetos, etc. E o perfil é um perfil... não é a pessoa humanitária, gaga, voilà, não é isso que... Não. Interessa-lhe realizar coisas. Realizar coisas. Com muita... Certo, é uma pessoa que tem algo de muito interessante, é que ele quer ver, ele quer construir. Eu tenho que trazê-lo aqui um dia, que é para conversarmos, que isto já está falado há tempos, mas o Carlos tem que vir aqui também falar comigo. E o Carlos é o number one em português. Conto com ele, com a experiência que ele tem e também com as suas competências, não é? Ninguém sabe tudo e as minhas lacunas em português... E ele vai tomar time. Voilà. O homem vai ter dossiês em português, pelo menos estes... Agora diz-me uma coisa antes de terminarmos. Sim. E parcerias em Portugal estão a ser fáceis, já que esse país está em crise? Olha, existe aqui digamos que uma energia negativa, não está em todo lado, é? Mas tenta-se transmitir essa coisa da energia negativa, da crise, constantemente com esse discurso nos mídias que estão... Enfim, de certa forma está pesado do ponto de vista mediático. Isso corresponde com a vossa realidade ou estão a conseguir ultrapassar bem isso? Não, temos que ultrapassar, não temos escolha. É verdade que a sociedade francesa e a sociedade portuguesa não tem... A reatividade não é a mesma. É muito burocrata. Quer dizer, é São Tomé, mas mais luxuoso e voilà. Com metro e autoestradas. Certo. Então, para mim é como São Tomé. Tem certas coisas que são
bastante interessantes, como por exemplo, já temos um parceiro, foi rápido, mas é um parceiro privado, uma empresa, etc. Aliás, que nos disponibilizou um belo local e tudo, etc. Genial, mas agora queremos fazer parcerias com organizações portuguesas que trabalham nessa área, que se calhar podemos trocar informações e experiências, e isto é que seria interessante. Depois, a ajuda financeira, isto também vamos precisar, temos um técnico que é especializado em montar dossiês para pedido de financiamento. Mas Portugal bom, pessoalmente... Sim, pessoalmente estás a gostar de Portugal. Já estou. Só não gostas de conduzir, não é? Em Lisboa. Aqui a condução é um bocadinho complicada, mas nada é perfeito. No mundo nada é perfeito, nada, vou do princípio tudo é difícil e que nada é perfeito. A partir daí fico feliz, sempre feliz. E se correr bem, é a cereja se não correr bem, vamos à luta e continuamos sempre. Não, mas por enquanto Portugal, Lisboa está a funcionar muito bem. Encontrei pessoas formidáveis, com vontade de fazer coisas. Apesar da crise, eu senti muita tristeza, muita hesitação, e notei outra coisa, que o racismo é praticado à bruta. Quer dizer, um preto não pode ser inteligente, não pode, uma mulher vive numa província em que eu fui fazer reconhecimento de uma assinatura ou qualquer coisa, a senhora duvidou que eu fosse a presidente da associação. Foi uma luta terrível, mas isto para mim é engraçado. Não é o racismo. É uma nova realidade. Não é aquele racismo subtil, etc. É mesmo por ignorância. Questionar ignorantemente. E para mim isso faz parte de experiência, e como sou uma esponja, normalmente recupero só a parte positiva e saio mais rica. Não há parte de problema. É preciso ter esse espírito, de facto, para levar adiante estes projetos que tens, que vocês têm. Aqui já tenho que falar em plural, não é? Terra Verde. E desejo que tudo corra bem. Podes contar comigo naquilo que for, obviamente, necessário e possível. Esta aqui é a vossa casa. Okay? Vamos vir todos os dias. Terra Verde, t-shirt. À vontade. Eu só peço que me tragas uma t-shirt, que eu sou obcecado por t-shirts. Eu preciso de uma t-shirt da Terra Verde, que não tenho. Mandaste-me uma t-shirt, acho que não. É? Ué, então, peticador e tudo. Então vamos falar sobre isso depois. Obrigado, Elsa, ok? Obrigada eu. A nossa emissão não fica por aqui. Em seguida, fica atento à rubrica Notícias. Vamos agora ver o que nos reservou a atualidade internacional. Congolesa Kadia Dzuba vence o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia. Um prémio importante. Para muitos, começa já a ser um segundo ou terceiro prémio internacional em termos de, digamos que, de projeção, em termos de reputação. Um prémio muito importante. Vamos ver. A jornalista congolesa foi galardoada com o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia 2014, como símbolo da luta pacífica contra a violência que afeta as mulheres, a pobreza e a discriminação. Na ata, o júri do galardão, dado a conhecer esta quarta-feira em Oviedo, destaca o trabalho arriscado e generoso de Adzuba. Nascida em Bukavu, República Democrática do Congo, em 1981, e jornalista da Rádio Okapi, Rádio da Missão de Estabilização da ONU no Congo, MONUSCO, Adzuba está sob ameaça de morte desde 2002, quando denunciou a violência sexual de que as mulheres do seu país são alvo desde 1996. Já por 2 vezes foi alvo de ataques e está atualmente sob proteção das Nações Unidas. Reconhecida ativista de liberdade de imprensa e da reconstrução da paz e dos direitos humanos, Adzuba usa o jornalismo para denunciar torturas e violações contra mulheres e crianças do seu país. Dhlakama deixa esconderijo para viajar para Maputo. Bem, não podia haver melhor notícia para os moçambicanos que essa notícia. Afonso Dhlakama vai sair esta quinta-feira do seu esconderijo, algures na Serra da Gorongosa, em Sofala, e quebrar uma ausência de cerca de 5 anos. Uma delegação que integra os embaixadores de Portugal, Itália, Estados Unidos da América, Botsuana e a comissária da Grã-Bretanha estiveram na Vila de Gorongosa, no centro de Moçambique, para acompanhar o líder do partido. Está tudo postos para que o líder venha hoje começar publicamente a sua campanha em contacto direto com o eleitorado. Aqui sim eu podia alongar-me em comentários, porque é uma realidade que eu tenho acompanhado com alguma proximidade, porque
ter amigos moçambicanos, por ter amigos, alguns ligados ao poder em Moçambique, ligados à política em Moçambique, outros à oposição, o que seja, mas ter falado bastante com eles sobre a situação. O que é que se passa com esse regresso da cama? Passa-se simplesmente o seguinte, que é o país regressar à normalidade, a normalidade que todo e cada um dos moçambicanos exigia que acontecesse. O chato, o aborrecido, sejamos claros, é a situação de ter-se prolongado durante demasiado tempo sem que a racionalidade de qualquer um de nós pudesse justificar perdas de vidas, perdas de oportunidades de negócio, a imagem do país que fica sempre tocada, a reputação dos agentes políticos obviamente postos em causa. Quer dizer, perdeu-se aqui muita coisa do meu ponto de vista, por inabilidade política de uns e de outros. Agora aqui é preciso projetar um cenário, que é o cenário das eleições em Moçambique, que são mais ou menos por aqui a um mês. Vamos ver como é que os moçambicanos vão avaliar o comportamento da Frelimo e da Renamo nesta situação. Eu desconfio que quem vai ganhar com todo este desencontro, com toda esta falta de habilidade e de sensibilidade para entender que a política não pode ser feita com armas nos dias de hoje, que será o partido MDM de David Semango. Parece-me a mim que as próximas eleições em Moçambique poderão ser eleições muito interessantes de seguir, porque muita gente já começa a prever que David Semango poderá capitalizar bastante com essa crise criada pela Frelimo e pela Renamo. Pouco mais a dizer sobre isso. Seguimos para a atualidade de São Tomense, que nos traz uma reportagem sobre as medidas de prevenção do ébola. Este plano de prevenção e combate ao ébola, validado pelo Comitê de Emergência, criado pelo Governo São Tomense em colaboração com a OMS, está avaliado em cerca de $800 mil norte-americanos. A Ministra da Saúde, Maria Tomé de Araújo, já deu a conhecer as ações inscritas no referido plano de contingência. Ações práticas que temos de fazer tanto a nível das entradas, portos e aeroportos, ações ligadas tanto a centro hospitalar, tanto o espaço onde as pessoas vão ficar, toda uma série de ações que devemos pôr na prática para que estejamos mais preparados possível para eventual casos de epidemia do vírus da ébola. De acordo com as autoridades nacionais de saúde, São Tomé e Príncipe ainda não registrou qualquer caso de contaminação com o vírus do ébola, mas os riscos são elevados devido à proximidade e à relação de troca comercial com a Nigéria. O consultor da Organização Mundial da Saúde, Fernando Silveira, considera que é preciso manter o alerta máximo. Para além de atender melhor eventuais doentes de ébola, para evitar aquilo que às vezes faz muito mal, que é o pânico. Hoje em dia é preciso pensar em ébola, é preciso estar alerta. Vai haver muitos casos de alerta, falsos alertas, mas o pessoal, portanto, a nível nacional tem que saber gerir essa situação. Há outras fragilidades que eu estou convencido que já estão na agenda do governo, tendo em conta a proposta que nós apresentamos, numa gestão dos casos, dos centros de isolamento. A população tem que ser informada de forma muito mais não exagerada, portanto, de forma normal, que o problema existe, porque ela é muito importante, a comunidade é muito importante. Os problemas hoje que temos tido, por exemplo, no controle dessa epidemia na África do Oeste, deve-se, em certa medida, portanto, uma colaboração efetiva da população. E aqui o que nós pedimos que esse plano do governo, esse plano que é apoiado pela OMS e os parceiros ao governo santomense, encontre uma participação e colaboração dos outros setores. O plano de prevenção e combate ao ébola em São Tomé e Príncipe, aprovado pelo Comitê de Emergência, segue agora para a apreciação do Conselho de Ministros. Ébola, não se fala de outra coisa nos últimos tempos, relativamente à África e aos países africanos. Não há nada que eu possa dizer que seja novo. Apetecia-me fazer aqui um comentário muito analítico, mas seria demasiado
extenso nisso. O que eu peço, e aqui no caso de São Tomé e Príncipe, acho que as autoridades, enfim, reagiram dentro daquilo que são as indicações da OMS, não anteciparam muito, demoraram, do meu ponto de vista, isto não é uma crítica, é uma percepção minha, demoraram muito tempo a agir sobre a circulação nas fronteiras, e agora sim eu faço uma crítica. Não sei até que ponto foi criado um comitê para gerir a crise, um comitê, enfim, proposto e criado pelo governo de São Tomé e Príncipe. Agora, como eu dizia, a minha crítica é a seguinte: eu não sei se nesse comitê estão todos são tomenses, e deviam estar, todos são tomenses que têm conhecimentos profundos, técnicos, científicos, sobre pandemias, sobre doenças com essas características. Eu lembro-me de 3 ou 4 grandes técnicos, grandes quadros são-tomenses, alguns trabalharam no MS, no contexto africano, conhecem bem essa realidade, conhecem bem a forma como esse tipo de fenómenos de saúde evoluem, conhecem, têm conhecimento, são quadros extremamente capazes. Eu não tenho certeza hoje que eles tenham sido contactados para fazer parte desse comitê. Um comitê é só isso, é um comitê, um conjunto de pessoas para resolver um problema. Não percebo que todos são tomenses com skills, com competências que não estejam dentro desse comitê. Estou-me a lembrar ainda de alguns quadros são tomenses em São Tomé e Príncipe, que eu sei que se calhar os mais capazes ainda e tal, que eu sei que não estão neste comitê. Isto a mim faz-me alguma impressão, eu não consigo entender que num momento de crise que se queira politizar e se calhar até partidarizar coisas que não devem ser partidarizadas. Termino assim a análise da atualidade. As minhas sugestões para hoje não são grandes sugestões, vou fazer só uma única sugestão, que é o seguinte: cada um de nós, são tomenses e todos que nos estão a ver, que nos envolvamos nesse esforço de intervenção cívica, de intervenção da cidadania, no apoio a ONGs, inscrevendo, participando das campanhas, estando próximas, nem que seja sendo simpático e dizendo palavras simpáticas a quem, enfim, voluntariosamente e dedica a sua vida a tentar ajudar os outros através de organizações criadas para o efeito, como é o caso da Elsa Garrido e de muitos outros que fazem esse tipo de trabalho. Por hoje é tudo. Não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Billy Neto, essa é a STP TV. Vê-nos no Facebook, no YouTube, continuem a ver-nos, que nós vamos continuar a tentar fazer programas com a qualidade daquele que tivemos hoje. Ver bem este projeto. Exatamente. Isto aqui é projeto. Alô? Sim, sim. É o Pepelinho? Sim, sim. Olha, Pepelinho. Anda cá rapidamente cá para o meu gabinete. Tá bem? Sabes com quem falas, né? Sim, 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 precisamente, é o próprio. Exatamente. Chegas aí, eu estou cá à tua espera. Tenho uma novidade para si, tá bem?
Anda lá. Sensei, pode entrar. Com licença. Ah, precisamente, Pepelinho. Estás depressa, né? Epa, eu cheguei sempre, eu corri. Massa. O que é que manda? É o seguinte, eu tenho uma novidade muito, mas muito grande para si. Novidade? Qual é ela? Sim, sim. Foi aprovado a construção de uma doca pesqueira. Sim, sim. E, no entanto, está-se aberta às candidaturas, né? Para concorrer. E então, eu quero que tu é que fiques encarregado desta obra. Com a tua empresa que irá assumir construir aquela obra. Estás a entender? Estou entendendo. Exatamente. Então, quanto mais ou menos é que tu podes fazer um orçamento geral, global, né? Com o seu material? Para a construção da doca exige recursos materiais. Sim, sim. Porque nós temos muito bem que escavar o mar para evitar, para dizer que o barco entre mais para o bordo da doca. E temos também que levantar uma barreira de maneira que quando as ondas gigantes quando vêm, não entram dentro da doca. E no caso do cimento, temos que mandar ver o cimento, que custa muito dinheiro. Sim. Esquece aqueles detalhes sórdidos, né? Eu só quero saber basicamente quando é que irás precisar. Tu sabes que projeto, né? Projeto daquela doca, estás com a planta, né? Sim. Então eu quero saber quanto é que pedes para construir isso. Sim, como eu ia dizendo, existem recursos pesados, então fica aqui por 30 milhões de dólares. Não. Mas 30 milhões está muito puxado, pá. Tem que ter condições boas. Não, 30 milhões está muito puxado. Bem, eu consigo canalizar mesmo para você, é 20 milhões. Sim, além de 30, qual é o valor que tu... Epa, é assim, fica aqui por 25 milhões. Não, esquece. Pá, se for assim, eu contacto outra empresa. Dê essa chance, eu tenho chance na mão para força. Exatamente, porque o teu projeto, se não fosse por mim, iria para a censura, né? Aí tinha que ser aprovado e depois agora, como sou eu quem vou aprovar o projeto vem para a minha mão, você já está aprovado. Então 20 milhões não se fala mais nisso, né? Tá certo? Tá bom. Então tu vais levar já o cheque. Dá-me só o cheque. Tá bom? Então tá cá o cheque. Sim. Já está assinado, né? Já está tudo. É só assinares atrás, né? Meu nome. Que para levantar o dinheiro. Mas não esquece, coloca no recibo 80 milhões, tá bem? Então tá cá. Eu quero esta obra tem que... Calma aí, não assina. Não assina aqui, não é preciso assinar aqui, porque aí pessoas podem entrar, tá bem? Então eu quero essa obra dentro do prazo combinado, tá bom? Sim. Bom, por licença, até mais. Tenho que contratar uma secretária ou um secretário muito urgente que é para me arrumar essas coisas. Está uma bagunça aí. Sem ar-condicionado. Tá bom assim. Sim, pode falar. Ok. Então temos que fazer isto urgente, né? Um momento. Sim. Alô? É eu próprio. E como é que está então? Sim, não. Calma aí, um momento. Olha, desculpa, mas eu vou ter que te interromper porque eu tenho algo agora a resolver, tá bem? Sim. Então depois a gente se fala, que é para ficarmos acertados bem com isso, tá bem? Olha, vê, desculpe só, envia para a Rádio Nacional, a rádio da nossa capital,
para anunciar de que eu preciso urgente um secretário ou uma secretária para o meu gabinete, está bem? Com a formação adequada, tá bom? Tá bem. Ver a agenda, o que é que eu tenho para hoje? Poxa, pá. O que esse país tem para dar para estudantes, alunos como eu, pá? Fogo, um gajo estuda, tem diploma, já 6 meses que está atrás de emprego, ninguém emprega um gajo, pá. Poxa. Bom, essa notícia que eu vi na rádio agora desse emprego, vou passar de lá agora que é para entregar isso. Sim, sim. Licença. Sim, podes entrar. Muito boa tarde. Boa tarde, está tudo bem? Está tudo bem. Podes sentar? Sim, olha, eu fiquei com conhecimento do concurso passado na rádio sobre queria um secretário, uma secretária. Então eu trouxe o meu currículo para a senhora. Sim, sim, precisamente. Teu meu nome é mesmo Body? Não, por acaso é vulgo. É vulgo, né? Currículo, por acaso, está mesmo apetechado, é? Ah, sabe falar francês? Sabes falar mesmo francês? Sim, sei falar francês. Olha, precisamente. Estás francês aonde? Mesmo aqui em São Tomé. Em São Tomé? É Sim, que tu fizeste todos esses cursos? Todos os cursos aqui em São Tomé. Sim, sim. Por acaso, a carta está mesmo bem escrita? Bem, é o seguinte. Eu estou mesmo a necessitar de um secretário. Tu podes considerar tu já um homem empregado, tá bem? Sério? Já... Sim, quando é que eu começo? Olha, vais começar mesmo daí a pouco. É o seguinte, eu preciso de acertar algumas coisas aí. Dá-me só 30 minutos, fazes uma volta aí por qualquer lugar para eu rever bem esta papelada, tá vendo? Sim, sim. E depois vens, tá bem? Só 30 minutos. 30 minutos, né? Sim, sim. Então, muito obrigado. Mas podes começar já a considerar-te um homem empregado, tá bem? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, tá bem. Então, dentro de 30 minutos eu posso aparecer? Sim, sim, sim. Tá, obrigado. Então, volto daqui na área. Sim, sim. Oh, Pepelinho, o que é isso? Tu invades assim o meu escritório? Desculpa, Francisco. Epa, estou com muito problema. Qual o problema? Estou com muito problema, pá. O dinheiro que tinha, fiz compra, acabou. E só me restaram alguns sacos de cimento, pá, que não, eu acho que não vai me acabar a obra, não vai acabar a obra. Oh, Pepelinho, se for assim já, nunca mais eu acerto o negócio consigo, pá. É o seguinte, 20 milhões é para tu procurares resolver a coisa como ele deve ser. Quanto é que tu medes a areia lá e cimento? Qual é a percentagem? Normalmente a minha massa é de 3 por 1. 3 por 1? 3 por 3 por 1 sim. nesse tempo para quê, pá? Olha, vai lá, 6 por 1, pá. 6 por 1. E se a parede riscar? A parede risca, a gente emenda mais tarde. Assim como é que tu vais ganhar dinheiro? Então faz coisa, faz só. 6 por 1, interessante é que o dia de cortar a fita, a obra tem que estar feita. Mas lá tem o fiscal, está de olho sempre acima, pá. Não, A ver, pá. Pepelinho, tu preocupas seguir as demais. obras, pá. Tu preocupas demais. Ouve, fiscal está pago para lá estar a te ver com um olho. Ele vai te ver com um olho fechado e um vai estar aberto. Este que está aberto é viló. Quer dizer que ele não vai ver bem com esse olho que está aberto. Percebes? O fiscal não está lá para te preocupar em nada. Tu não preocupas com o fiscal. Faz só o teu trabalho. O fiscal está lá mesmo para isso, para disfarçar. Ele já está pago. Então agora no betão eu posso aumentar mais areia, mais cimento. Olha, mais areia, mais areia, cimento. sim. Olha, se a areia acabar, põe barro, mistura com barro. Interessante é que a obra seja ela acabada. Então, Pepelinho, vê se despacha logo com isso, tá bem? Olha, vê se não me incomodas mais, tá bem? Tá bom. Bom, Já não há verba para isso. Aquele dinheiro eu já comprei um Jeep. Já não existe dinheiro mais. já. Ah, Pepelinho também? Dá licença. Sim, podes entrar. É que posso te ajudar? Muito bom dia, senhor. Bom dia, está tudo bem? Eu vi que aqui neste ministério está a precisar de uma secretária, então eu trouxe os meus documentos. Mostrei. Vem.
Olha, o teu currículo em relação a quem inscreveu contigo não está aquém da expectativa. E, portanto, tu não há nenhuma possibilidade de tu trabalhares. Tá aí, depois, erros, não sabe falar bem português. Olha, quando se tem que fazer um pedido, escrever alguma carta ou qualquer coisa, é bom fazê-lo com algum dicionário ao lado, tá bem? Para evitar erros. Tá bem, tá bem. Escreves com muito erro. Como é que eu vou ter uma secretária a escrever com tanto erro assim? Mas não tem como dar nenhum jeito. Não tem. Desculpa. Ai, Pepelinho, credo. Que Pepelinho chato, é? Sim. Olha, eu já te disse, tu pareces alguém quem não percebe, pá. Sim. Alô? Pode dizer? Sim, estou de ouvir, Oh! Ah, por quê? Ah, fica aí. O café na Dominifa, café na Dominifa. Acertados, do mesmo jeito, não faça a coisa de outra forma, tá bem? Ok. Olha, eu ia dizer que o teu currículo não está aquém da expectativa, portanto eu não posso te... Pode acabar. Recusar o emprego. Tá, tu tens um currículo mesmo invejável. Olha, é o seguinte. Então o senhor está querendo dizer que o emprego já é meu? Sim, estás a trabalhar. Podes considerar já uma moça. Olha, aliás, já iniciaste. Olha, vem para cá. Sim. Olha, não tem... Podes assentar, sentas aí. Não, mas eu posso pegar outra cadeira. Não, sentas aí para aprender. É tudo profissional, ok? Não se preocupes com nada. Então, não podes assentar na minha perna? Posso, não tem problema. Sentas aí. Tens um currículo invejável? Uhum. Olha, é o seguinte, aqui tu depois tinhas que fazer assim. Ok? Estás a ver como é que é? A impressão é por aí. Uhum. É tudo muito fácil. Muito fácil, ok? Uhum. Então, depois com o tempo, vais aprender. E depois, hoje não vais para casa cedo. Uhum. Vamos ficar aí mesmo até 21, 22 horas. Fora normal de expediente, a gente ensina com mais calma. Tu aprendes melhor, tá bem? Tá bem. Então tá bem. Podes ficar por aí trabalhando, tá bem? Tá bem. Então eu posso começar... Sim, estás a trabalhar. Tá bem. Boa tarde, já voltei. Meu João, olha, é o seguinte. Tá aí o seu currículo. Muito bem. Eu posso começar onde? Tu não vais poder trabalhar. Tá bem? Não poder trabalhar como? Sim. O senhor disse que eu tinha emprego praticamente garantido. Já contratei uma secretária. Mas por que que o senhor... Mas por que que o senhor eu não foi admitido? Eu só não vi que o senhor disse que não dá para você trabalhar, você não viu. Mas eu não estou a falar com... Desculpe, não estou a falar com o senhor. Ah, meu senhor, por favor. Aqui é um gabinete de muito respeito, tá bem? Mais respeito. Não. É o seguinte. O senhor acha que isso é respeito? Eu te disse, tu podes considerar um homem empregado. Eu não te disse que tu estás empregado. O senhor deu perspectivas, disse Eu já que tenho eu estava... perspectiva. Tu pensas o quê? Aqui é um gabinete que vem só entrar, fazer confusão, discutir trabalho. Eu disse, tu não podes trabalhar, não trabalhas mesmo. Não tens calcinha por acaso? Ah, é porque eu não tenho calcinha para descer, por isso que o senhor está de outra pessoa emprego? Tem razão, ela tem que sempre aparecer para o senhor deu emprego, não é? Ah, tem razão. É por isso mesmo que pessoas com qualificações não são admitidas. E pessoas que nem têm qualificações é que estão aqui no emprego e depois que estão para frente. a porta da rua é Você sem está retirar a discutindo casa. com o doutor? É, eu vou mesmo. A porta da rua. Segue assim. Acompanha-lo até a porta, por favor. Eu vou com meus pés. Eu preciso fechar a porta. Se vocês vendem a vida, pá. Não dá para trabalhar, não dá para trabalhar. O que é que eu posso fazer? Quantas pessoas que eu emprego? Chefe, esse documento aqui não é para bater? Não, deixa aí. Então, vamos para casa. Depois a gente encontra mais tarde, tá bem? Tá bem. E amanhã que horas é que começa o emprego? Mais tarde falaremos. Tá bem. Mas, por favor, aparece
Na hora, hein? Tá bem, tá bem. Tens que aparecer na hora. Que horas que é para estar cá? Às 18, assim mais ou menos? Tu não sabes, no segundo período, a que horas é que trabalha a função pública em si? Parece essa hora, tá bem? Tá bem. Minasa, comecei. Secretária ainda não chegou. Quer ver? O chefe chega no sector de trabalho primeiro que secretário. Que falta de respeito. Ai. Essa moça terá um ar de atraso. Que no meu setor eu não brinco. Atrasou. Eu tenho um ar de atraso. Olha, Tá, chefe. tens um ar de atraso. Mas, chefe, só por eu ter chegado. Tu 30 tens um minutos. A de atraso, tu tens um A. Mas, chefe, eu só cheguei 30 minutos depois de atraso. Eu já tenho direito a um A, chefe. Não, eu atrasei um bocadinho porque nós saímos daqui um bocadinho tarde, então eu atrasei até almoçar. Eu disse, tu tens um A. Pode fazer o que quiser, tu tens um A. Mas, chefe, não tem como tirar esse A, hoje é o primeiro dia de emprego. Eu disse, sai de cima da minha secretária, porque pra mim o A não sai. Tu tens um A. Mas, chefe... Tu tens A. Tens A. Tu tens A. Sim. É como se me parece escritor assim. Os meus me fumam. Oh, credo. És boa de tirar A. Tira A.